E saudades de quando o Wrexham jogava mal e ganhava, né? O time estreou na Championship e, assim como nos amistosos de pré-temporada, jogou bem e perdeu. A gente foi lá visitar o Southampton, um time que é favorito ao acesso, um dos favoritos, acabou de cair da Premier League, tem um elenco muito qualificado, fomos lá na casa deles, fizemos uma partida muito digna, saímos com grandes chances de voltar para casa com a vitória, abrimos o placar por 1-0, mas aí no finalzinho do jogo, de maneira cruel, a gente tomou a virada. Nesse vídeo aqui, vamos olhar para alguns aspectos dessa partida, contar um pouquinho a história desse jogo e ver o que é que o Wrexham apresentou de positivo e o que é que precisa melhorar para a sequência dessa temporada, certo? Vem comigo. O Wrexham trouxe uma proposta de jogo bem adequada ao cenário. Uma estratégia de correr poucos riscos, se defender da maneira mais confortável possível e ser agressivo quando a oportunidade aparecesse. E foi isso que ele fez. O time começou apresentando alguns desencaixes na marcação, demorou um pouquinho para entrar ali, alguns minutos para entrar no jogo, levou alguns sustos no início, mas no geral fechou muito bem o campo, ao decorrer da partida inteira praticamente, neutralizou o perigo, conseguiu ganhar boas bolas no meio, tanto na marcação e na pressão, quanto nas disputas, e criou oportunidades de ataque bem interessantes. Teve o jogo na mão, faltou só aproveitar. Uma análise só a partir dos números não dá conta de entender o contexto do jogo. O Southampton teve mais a posse, finalizou mais, mas quando você olha para a qualidade dessas finalizações e dessa posse de bola, por exemplo, você vê que o Wrexham teve chances muito mais claras, muitas delas cara a cara, enquanto boa parte das finalizações do Southampton eram de fora da área, com marcadores na frente, com a pressão perto. Para entrar em detalhes nessa análise, vamos falar primeiro do momento do Wrexham sem bola, já que o adversário teve a posse boa parte do tempo. Quando se defendia em bloco médio, algumas vezes do médio para o baixo, o time usava uma espécie de 5-3-1-1, ali com os 3 zagueiros bem postados, alinhados com os 2 alas, e aí coordenando bastante esses movimentos de balanço de um lado para o outro, acompanhados também pelo trio de meio, sempre com o meia do lado da jogada saltando um pouco mais e o outro fazendo balanço, e a dupla de atacantes, ora ficava um fechando o meio, geralmente o Windass, mas eles trocavam bastante, e um fazendo a pressão em quem estava com a bola mais lá atrás. Dependia de como que é que o time adversário avançava, que tipo de jogada tentava. É isso, essa marcação tinha bastante mobilidade para acompanhar o movimento da bola e esses gatilhos de pressão. Os atacantes eles se coordenavam para fechar o espaço e pressionar quando fosse o caso, e o meia do lado da jogada subia para encurtar o espaço, assim como o ala também. Quando o gatilho vinha, que geralmente era um passe para frente ou um passe lateral, né? Quando tinha essa oportunidade de sufocar um pouco mais, o Wrexham ia lá e encurralava esse setor da bola, tentando sufocar. E os homens da última linha do Wrexham, né, os zagueiros e até mesmo os meio-campistas mais recuados ali na proteção, eles tentavam acompanhar quem se apresentasse como alternativa dessa situação de pressão e ficavam de olho também numa sobra que poderia acontecer numa bola longa. O Wrexham ficava ali cercando, ficava fechando, dava ali o campo, falava assim, ó, até aqui você pode jogar, se você passar daqui, a gente vai lá e vai sufocar, vai tentar roubar essa bola. Numa marcação alta, aproveitando que a gente está falando dessa primeira fase de construção do adversário, né, os meias do setor da jogada, seja pela direita, seja pela esquerda, enfim, sempre iam fazendo esse balanço, eles saltavam junto com os alas também, o ala do lado da jogada. E aí, conforme o time adversário ia recuando, as nossas linhas todas subiam. E os nossos zagueiros também do lado da jogada, eles faziam perseguições, eles avançavam bastante também, sempre esperando esse gatilho que em bloco médio era esse passe para frente, quando a gente resolvia pressionar alto, era o passe para trás, a gente ia fechando, tirando as opções para frente, quando tinha um passe para trás que não tinha outra opção que não fosse rifar ou tocar para o goleiro, aí todo mundo do lado da jogada também subia. Agora, quando o time era empurrado ou quando o bloco estava mais baixo, isso depende. Todas essas alturas do bloco dependem muito do contexto da partida, do momento do jogo, né? E aí, quando o bloco estava mais baixo, num contexto que estava mais cansado e teve que baixar, ou num contexto que o adversário colocou muitos jogadores no ataque, ou quando mesmo era superado numa primeira pressão e aí tinha que se reorganizar, o time ele ficava num 5-3-2, tinha ali uma marcação por setor, com algumas perseguições curtas e trocas quando o adversário mudava de zona, sempre buscando fechar o passe para frente e empurrar o jogo para fora do bloco, tentando cada vez mais afastar ou roubar uma bola, na verdade, né? Quando esse passe para frente vinha e a gente conseguia fazer o desarme, sair em contra-ataque rápido, ou então
e empurrando o time adversário mais para o campo de defesa para a gente tentar roubar uma bola mais próximo do ataque nosso, no caso, né? Essas jogadas aí, quando a gente estava em bloco baixo e não conseguia roubar, elas geralmente terminavam em cruzamentos, sem muito perigo, às vezes uns chutes ali da entrada da área, e aí a nossa defesa já estava postada, assim como esse chute era pressionado, os cruzamentos, quando entravam também, eram pressionados, a gente levou uma certa vantagem. O Southampton tinha a bola, construía, mas do jeito que o Wrexham induzia o time a construir, sem levar um perigo maior, assim, principalmente de acordo com as suas características. O time tem um ataque muito fluido, jogadores que trocam bastante ali de setor, que flutuam bastante, buscam algumas associações. O Wrexham soube fechar bem o espaço nesse contexto. Enquanto isso, o Wrexham ia empilhando chances quando conseguia ter a bola. Quando o adversário estava com a bola, a gente apostou muito e foi muito bem sucedido nas roubadas no meio para sair em velocidade, né? Eu falei dos blocos de marcação, a gente marcou bastante ali numa região média para roubar com muitos jogadores prontos para correr para frente, certo? E aí a gente conseguiu ótimos contra-ataques nesse contexto, né? Várias transições assim, e isso funcionou também em bloco mais baixo. O time teve umas 3 chances claríssimas de gol dessa maneira e mais 2 com bastante perigo que foram neutralizadas pela defesa. Outro jeito que o Wrexham atacava, né, sem ser, né, dessa maneira reagindo à posse do adversário, quando a gente tinha a bola nas reposições, o goleiro geralmente ele quebrava lá para frente. Não arriscamos nesse jogo a saída curta que tinha aparecido em outras partidas na pré-temporada, e aí o nosso goleiro Danny Ward geralmente quebrava lá para frente e os nossos atacantes e meias estavam sempre ganhando as disputas. O Kiefer Moore foi muito bem nesse quesito enquanto esteve em campo, gerou grandes lances de perigo, e aí os nossos meias que já estavam bem coordenados junto com o segundo atacante, os alas também estavam atentos nessas bolas quebradas, nesses lances em disputas, inclusive laterais, a gente teve muitos lances perigosos a nosso favor assim. Levamos também perigo em lances de bola parada. Teve aquele gol absurdo perdido pelo Connor Cody ainda no primeiro tempo, uma cabeçada também do Lewis Brunt, que ele subiu sozinho. O Wrexham teve grandes condições de ganhar essa partida. O Wrexham controlou bem o jogo até a primeira metade do segundo tempo. E até os 90 minutos de jogo, né, até os 45 do segundo tempo, o time teve grandes chances de ter feito 2 ou 3-0. Depois o time foi começando a cansar, não tinha mais tanto gás para o combate no meio, não tinha também peças no banco para renovar o fôlego nessa posição, e aí o adversário fez as suas substituições, colocou jogadores de muita qualidade, né, até nas transmissões, alguns comentários falaram que saiu do banco do Southampton 50 milhões de libras, então eram jogadores qualificados, inteiros fisicamente, e aí eles começaram a sobrecarregar a nossa última linha, fazendo o nosso time que já estava cansado ter que reencaixar na marcação nesse contexto inteiro. Vendo o adversário mudar um pouco o seu desenho, mudar um pouco as dinâmicas de movimentação, o Southampton soltou muito os zagueiros. Enquanto isso, o Southampton ia colocando o jogador do meio para frente, povoando ali o entrelinhas, sobrecarregando a nossa linha de defesa, sobrecarregando também, dividindo a atenção do nosso meio de campo, dessa primeira linha de pressão. Foi um momento assim de ir para cima com tudo, até o ponto de tirar o terceiro zagueiro e aí atacar de vez. Foi assim que eles conseguiram chegar nos lances de gol. Tanto o lance que originou a falta, quanto o lance que originou o segundo gol, né, numa bola descoberta. Enfim, essa sobrecarga ia gerando uns efeitos cascata, porque os atacantes eles já estavam um pouco descoordenados, um pouco confusos sobre a urgência de pressionar a bola ou baixar o bloco, compactar um pouco mais, né? Os meias ficavam divididos entre subir para fechar as opções de passe mais perto ou defender as costas para lidar com essa sobrecarga da linha defensiva, e a linha defensiva também ficava ali muito na dúvida. Será que eu vou encurtar? Será que eu protejo o espaço? Era muita gente atacando nossa área e aí não estava muito bem coordenado quem que deveria fazer o que ali. Isso ia fazendo a nossa pressão ficar mais fraca, né? Dava mais tempo e espaço para o adversário pensar no que fazer, já que os nossos jogadores estavam em dúvidas, mais espaços iam aparecendo nesse tipo de dúvida, e aí o Southampton foi lá e conseguiu o empate. Alguns erros de marcação foram um pouco recorrentes ali durante a partida, todos eles ligados a essa questão da dúvida. Teve um padrão ali de não saber quem acompanhava quem fechava o quê, principalmente nos jogadores do meio para frente.
O Southampton tinha um ataque muito fluido, como eu disse, os jogadores se movimentavam bastante, e o Fraser, que era o que mais fazia isso, ele trocava de corredor toda hora e ficava livre com muita frequência, tanto quanto ele baixava para buscar jogo no pé, tanto quanto ele ficava ali aparecendo como opção de passe, gerou perigo assim, quase fez gol assim. E aí, quando qualquer jogador do meio adversário fazia isso, o Wrexham não fazia muito bem essa troca, nem fechava o espaço, nem fazia perseguição para encurtar e nem pressionava a bola. Ficava tudo muito passivo. Quando veio essa questão de sobrecarga, isso ficou mais evidente ainda. Foi uma partida muito digna para essa estreia, considerando os desfalques no elenco, por exemplo. Chegou um momento no banco que o Wrexham não tinha opções para poder manter o mesmo plano de jogo, a mesma proposta e a mesma intensidade. E aí foi ficando refém da situação. Mas considerando todo esse contexto das lesões, do elenco ainda em formação, do adversário mais forte, numa estreia de Championship, foi uma partida muito digna, muito competitiva, tivemos grandes chances de sair com os 3 pontos. Se o Wrexham continuar jogando assim até o final da temporada, podemos ter boas notícias daqui para frente, certo? É isso. Esse foi o nosso papo tático dessa semana. Semana que vem estamos de volta, vamos ver o que o time vai apresentar aí. Estou muito animado com esse início de temporada, apesar dos resultados não estarem aparecendo. Tem muita coisa ali que é questão de entrosamento, de detalhe, de encaixe, de treinamento. Nos próximos 10 jogos eu acho que o time pode crescer bastante. Vamos torcer para que isso aconteça. Semana que vem estamos de volta aí, vendo outros aspectos do que o Wrexham está mostrando dentro de campo. Valeu!